Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no 11º dia dos nossos estudos, continuando no Evangelho de Mateus. Então, a partir de agora, nós vamos estudar apenas um capítulo por dia. Então, nossas aulas serão mais curtas, o nível de detalhes nós vamos manter ali, detalhes que sejam importantes para a sua compreensão, mas sem aprofundarmos muito, porque senão as nossas aulas ficam muito longas. De todo modo, eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Vamos lá então? Tomara que você esteja gostando e tenha aprendido muito até aqui, ok? Então, agora, no capítulo 21, Jesus começa a entrar na fase final do seu ministério, né? Caminhando ali para a crucificação. Então, aqui, no capítulo 21, nós lemos assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. É muito importante eu me atentar a esse fato, porque Mateus é o livro que mais fala sobre as profecias do Antigo Testamento, exatamente para validar a vinda de Cristo para o povo hebreu. Então, quando se traz ali a figura da jumentinha dita no Antigo Testamento pelo profeta, o que na verdade Jesus está fazendo é: eu vou mostrar para esse povo que um verdadeiro rei tem o coração quebrantado, tem o coração humilde, é entregue ao povo. Por que Jesus faz isso? Porque aquele povo, naquela época, aguardava a vinda do Messias como um rei que viria depor César e que viria tomar o trono de um modo gigantesco, como se fosse uma guerra. Então, o que eles esperavam era um homem firme, duro, com um ar de herói, que viesse montado num cavalo com grandes exércitos. E o que o texto vem nos mostrar é que Jesus vem em humildade e de modo tranquilo e apaziguador, montado numa jumentinha. Então, aqui nesse primeiro momento é a vinda de Jesus, e assim que Jesus ele chega, né, em Jerusalém, ele vai até o templo e ele fala sobre a importância da purificação do templo. A partir do versículo 12, é quando Jesus ele manda jogar fora tudo aquilo que é comércio. Ele briga com aqueles que estão vendendo dentro do templo. O que eu preciso entender nesse momento aqui? O que Jesus faz é falar para o povo que eles estão deturpando a imagem de Deus, deturpando e sujando aquele lugar que deveria ser um lugar de adoração e um lugar de calmaria para o povo, né? Um lugar para se buscar a Deus. Eu preciso me lembrar que o templo ele é dividido basicamente em três partes. Ele é dividido no lugar, que é o pátio do templo, onde todo mundo pode transitar livremente. Ele é dividido também no santo e no santo dos santos ou santo lugar. Então, três partes. O santo dos santos é onde fica ali, na verdade, o sumo sacerdote e a arca da aliança. Então, é onde é feito toda oferta, todo sacrifício e é o contato do sumo sacerdote com Deus. Então, ali onde tem a cortina, né, separando o santo lugar, e ali dentro só entra o sumo sacerdote. E a parte de fora é acesso de todos os demais sacerdotes que servem no templo. E a parte externa, o pátio, é onde todas as pessoas podem transitar. Eu preciso me lembrar que o que Jesus faz aqui é, quando ele chega no pátio do templo, as pessoas não conseguem ter um tempo de adoração ali para ter contato com Deus, porque tem barracas de comércio naquele lugar, venda de animais para sacrifício, venda de indulgências, todo e qualquer tipo de comércio. Só que ali não é um lugar para comércio, ali é um lugar para se adorar a Deus. É quando Jesus fala: dai a César o que é de César, e quebra tudo aquilo para mostrar a sua ira, porque aquele lugar é um lugar santo, da qual o povo não estava
respondendo. E ainda assim, respondendo e respeitando, né? O povo não consegue responder em oração, responder em adoração, enquanto os escribas e os fariseus não se importam com isso e acabam ali permitindo a venda de mercadorias. Logo em seguida, Jesus continua curando e libertando naquele lugar, e mais à frente, Jesus ele continua trazendo as mensagens do reino, onde ele fala ali a partir do versículo 18 sobre a figueira, da qual ele vai ao encontro de uma figueira buscar figo, buscar alimento, e quando chega lá, ele simplesmente não encontra figo. Então ele dá uma ordem para que aquela figueira seque. Às vezes esse texto, a gente não entende esse texto e fala assim, nossa, mas Jesus mandou secar uma figueira porque não deu fruto? E o que, que eu preciso entender? Era a época das figueiras estarem frutificando. Se aquela figueira ela só tinha folha, ela só estava deslumbrante e não tinha frutos, é porque havia alguma coisa de errado com ela. Ela não estava madura para frutificar no tempo certo. Então, quando Jesus seca aquela figueira, o que ele quer mostrar é preciso estar maduro para frutificar no tempo certo. Porque quando chegar o tempo da colheita e você não estiver dando frutos, você será lançado ao fogo. E o que Jesus traz nesse ensinamento é o final dos tempos, né? É ali quando nós viveremos Apocalipse, o tempo da colheita final. Então Jesus, ele faz essa alusão com a figueira, ok? E logo em seguida, do capítulo 23 ao 27, Jesus vem falar sobre o batismo de João, sobre o papel de João e sobre a necessidade de João como profeta antes dele. Porque o povo ali não estava conseguindo entender, não estava compreendendo qual era o papel de João, qual era o papel de Messias, ou na verdade, não só por não compreender, mas por recusar. Porque quem deveria estar ensinando e confirmando que Jesus era o Messias, que eram os escribas e os fariseus, na verdade estavam contra ele, ok? E em seguida, no versículo 28, Jesus ele vem trazer a parábola dos dois filhos. Essa é uma parábola muito interessante. E a partir do versículo 28, e que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhes a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O que Jesus ensina com essa parábola? Ele fala o seguinte: aquele povo que conhece a lei, conhece os milagres, é o verdadeiro povo escolhido de Deus, recusou os sinais de João Batista, logo recusou também o Messias. Enquanto isso, aqueles que não conheciam o Antigo Testamento, aqueles que não viram os milagres, aqueles que não sabiam da história da vinda do Messias, quando o viram, verdadeiramente acreditaram, porque tinham um coração quebrantado. Então, quando Jesus fala do filho que negou no primeiro instante, mas foi lá e se arrependeu, ele fala do povo da qual toda a sua genealogia não era escolhida por Deus, não eram judeus, haviam idolatrado outros deuses, mas quando viram Jesus, verdadeiramente o amaram. Enquanto isso, Jesus fala que o povo dele, a qual deveria abraçar, o recusa, né? Recusou tanto a profecia de João Batista, quanto recusa a vinda do próprio Messias. E depois, para finalizar o capítulo 21 aqui, Jesus ele traz a palavra dos lavradores maus, né? Então aqui nesse ensinamento, nessa parábola, Jesus traz um ensinamento sobre compreender o cuidado para com o reino e aquilo que é lançado sobre vós, ok? Então aqui ele fala: Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma
de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Quando ele começa a falar desses lavradores, ele fala que esses lavradores, eles queriam tomar posse de uma terra que não era deles. Então, mandou matar os ceifadores e depois ele leva mais ceifadores e os mata e faz novamente. E quando vai o herdeiro, nega e mata o herdeiro e planejam matar o dono da vinha. E aqui no final ele traz o seguinte, a partir do versículo 44. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os seus principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Eu estou aqui considerando que você já leu o texto, então eu me apego nesse versículo 44 em diante para falar o seguinte: o que Jesus ensina aqui é aqueles que foram os lavradores contratados, lá no início, são os escribas e os fariseus, da qual o dono, que é Deus, confiou a terra, que é a semeadura do seu povo, nas mãos daqueles homens como os mais sábios, da qual tem que ensinar sobre a lei, da qual tem que ensinar a palavra, da qual tem que cuidar do povo em verdade e em compaixão. Só que ao invés deles pegarem o povo e cuidarem do povo, eles têm matado o povo no meio da lavoura. E a vinda do filho herdeiro é o próprio Jesus. E os próprios lavradores ali lançarão Jesus também na morte, né? Como diz a própria parábola. Então eles matam o filho do dono da vinha. Logo, é o que acontece com Jesus. Jesus é lançado à mão do povo, instigado pelas palavras de fariseus e escribas. E aí, então, os fariseus e os escribas compreendem essa palavra e, por medo de prendê-lo, seguem, porque eles têm medo de que a multidão, então, faça com que eles sejam condenados pela mão do povo, né? Então, eles fogem, mas lá na frente a gente vê o que acontece realmente, que os escribas e fariseus incitam o povo à crucificação de Cristo. Esse é o texto aqui do capítulo 21. Eu espero que você tenha aprendido algo de importante para o seu crescimento, né? E se você puder, leia novamente essas parábolas para você aprender ainda mais, ok? Deus abençoe. Vamos para o capítulo 22 amanhã. Tchau, tchau.